Então, a gente vai dar início à nossa apresentação de hoje. A gente quer agradecer, já estou surpresa, tem bastante gente, tem mais de 50 pessoas. Essa apresentação a gente vai gravar e nós vamos deixar ela disponibilizada nesse site desse Brain, que é um projeto grande da FAPESP, e depois também a Cleia e a Dani podem, né, compartilhar, o João também pode, isso vai ficar livre. A gente não tem nenhum interesse econômico, não tem nenhum patrocinador, né? Fomos nós mesmas que fizemos, então é de livre e espontânea vontade que elas se juntaram ao meu pedido, para a gente tentar falar um pouquinho desses problemas do AVC e da morte súbita no esporte. Tá? Eu sou Clarissa, sou médica neurologista aqui da Unicamp, tem a doutora Cleia, cardiologista, e a Daniela, que é nutricionista também. Então, a gente vai estar começando a falar disso. Então, todo mundo, né, já deve ter recebido, o título era esse, né, prevenção do AVC e da morte súbita no esporte. Vai ficar um pouco engasgado, porque tá toda hora a gente entrando aqui, eu estou dando que está isso. Então, por que a gente resolveu falar sobre isso? Então, eu vivi essa situação real alguns meses atrás, né, então, imagina só, foi uma situação real, um homem com 35 anos procura o pronto-socorro, com queixa de dificuldade de mexer o braço direito e com uma fala enrolada desde o dia anterior. Aí a gente, né, recebe essa pessoa aqui no pronto-socorro e a gente vai tirar a história, e aí ele conta o seguinte, que ele estava no dia anterior fazendo um treino de 4 horas, é um atleta que está treinando para o Ironman, estava treinando bicicleta por 4 horas e subitamente começou a apresentar um mal-estar. Aí ele parou o treino, acabou indo para casa, né, não estava se sentindo bem, e depois ele percebeu uma fraqueza no braço direito, a família também percebeu que ele estava falando um pouco enrolado. Mas eles não deram muita bola, e aí falaram, não, vai melhorar, deixa, né, descansa e tal. Só que dormiu, acordou, no dia seguinte estava lá, né, do mesmo jeito, nada melhorou, e aí resolveram então procurar a gente aqui no pronto-socorro. Aí o paciente chegou com essa história, que para a gente isso é típico de um AVC, né, que é hoje que eu vou contar para vocês. A gente fez a tomografia, e para nossa tristeza, né, um jovem de 35 anos, já estava com essa área que a gente mostra aqui, essa área de isquemia cerebral. Então, essa área escura que a gente olha aqui, mostra que em algum momento, no dia anterior, faltou sangue no cérebro nessa região. Tá? Essa região é a região que é responsável pela fala, por isso essa dificuldade para falar, e também está relacionada com o movimento. Só que chegou no momento que a gente já não tinha mais o que fazer. Isso é o que mais deixou muito frustrada, muito chateada, porque chegar no dia seguinte não dá mais, né? Então, isso aqui é da campanha nacional, né, que o próprio Ministério faz, para que todo mundo aprenda quais são os sinais do AVC, seja em jovem, seja em criança, seja em idoso, não importa. Os sinais são esses, e eles criaram, né, esse acrônimo das letrinhas, então, SAMU, que é o SAMU. Então, assim, como que a gente testa para ver se a pessoa está tendo algum sinal de AVC? A gente pede para ela sorrir e ver se a boca vai entortar, pede para dar um abraço, porque se algum dos membros não tiver bom, ela não vai conseguir levantar os dois. A gente pede para ela cantar alguma música conhecida, e aí, se a pessoa tiver com a fala enrolada, também não vai sair direito, né? Pedir para conversar, não vai sair direito. Se tiver diante de uma dessas situações, isso é um sinal de AVC. E aí é ligar correndo para o SAMU e ir para o hospital. Por quê? Porque para o cérebro, tempo perdido é cérebro perdido. Tá? E por isso que, quando a gente recebeu esse paciente, alguns meses atrás, eu fiquei tão agoniada, tão chateada, porque se tivesse chegado, né, em algumas horas, a gente tem o que fazer. 30 anos atrás não teria, mas muita coisa mudou na neurologia, e tratar o AVC é uma das coisas modernas que a gente melhorou muito, e aí dá a chance de reverter esse déficit que apareceu, tá bom? E é por isso que a gente resolveu fazer essa apresentação para vocês. Então, caso tenha qualquer um desses sintomas, em qualquer idade, independente de ser atleta ou não, precisa chamar correndo o SAMU, né, ou levar correndo para o hospital.
para poder a gente instituir o tratamento. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores serão as chances de sobreviver e de recuperação total, tá bom? Então, essa é a importante. Então, vou voltar aqui, né, para quem chegou um pouco atrás. Então, os sinais do AVC é isso, a gente vê que a boca pode estar entortando, perde força nos braços ou nas pernas, não consegue falar direito. Então, se estiver diante de alguma desses sinais, tem que sair correndo e pedir para o SAMU vir ajudar, tá bom? Ou levar correndo para um hospital grande que possa atender. E dá para tratar? Dá, gente. Esse que é o maior apelo da gente. Se conseguir levar o paciente dentro das primeiras 4h30, a gente consegue fazer trombólise, que é dar uma medicação na veia e isso vai dissolver, vai destruir o coágulo que está entupindo aquele vaso que está impedindo o sangue de chegar, tá? Isso existe no SUS. Isso é possível, tá? Aqui em Campinas, nós fazemos isso de rotina, aqui na Unicamp. O Ouro Verde faz também, e a PUC durante o dia também consegue fazer. Nós da Unicamp sempre estamos abertos e sempre fazemos, tá? Se tiver convênio, isso também pode ser feito. Eu sei que no Veracruz faz, o Centro Médico faz também, tá? Ah, mas e se está numa situação que não consegue chegar das 4h30? Existe outro tratamento? Existe, que é a trombectomia, que aí é um tratamento bem mais complexo, que ainda não está sendo feito no SUS, mas deve entrar e deve começar a ser feito em breve também no SUS, tá bom? Então, lembrar essa história. Por que tem que sair correndo quando pensar no AVC? Porque com 4h30 a gente dá um remédio e tenta dissolver aquele coágulo. Se passou de 4h30, no SUS ainda não tem o que fazer. Mas nas redes particulares, a gente consegue fazer isso, fazer esse tratamento, que é a trombectomia, tá? E o que é esse tratamento? Então, só para ilustrar aqui para vocês, né, só para entender, aqui a gente está vendo na figura aqui, a gente está vendo aqui um vaso, que aqui a gente vê que para de passar o sangue, tá vendo? Tem um trombo aqui. Esse paciente, ele recebeu o remédio, melhorou um pouco, mas não melhorou tudo. Como não tinha conseguido fazer a reperfusão, ele foi submetido à trombectomia. Aí o médico consegue cateterizar a peninha aqui e puxar esse trombo, tá? Tira o trombo aqui da artéria. E olha só, depois disso o sangue volta a irrigar o cérebro, tá? Isso foi feito aqui em Campinas pelo Dr. André Albano, que me cedeu essas imagens. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui perto de vocês. Só precisa chegar no tempo certo, tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Então, é muito triste a gente receber um paciente que é jovem e que não sabia disso e por falta de informação não chegou em tempo hábil para poder receber esse tratamento. Então, por isso que eu quis alertar, né, todo mundo. Uma coisa é a situação do AVC no jovem, outra é a situação do AVC, né, nos pacientes mais velhos, tá? Que é um outro universo. Nos jovens atletas, né, principalmente em jovens, por que dá o AVC quando a pessoa está fazendo um treino intenso? Em geral, isso está relacionado a um problema do coração, que a gente chama de arritmia. O coração começa a ter um ritmo errado, ele sai do ritmo dele certinho, e quando isso acontece, ele pode ter a chance dele soltar êmbolo, de soltar os coágulos de dentro do coração. Isso acontece quando a pessoa pode ter uma predisposição genética, ela está desidratada, né? Ela não comeu direito, ela pode estar com problema de hipoglicemia, está exausto, está desidratado, está com problema de sódio, potássio, sais, a Daniele vai falar, e as partes das arritmias também a Cleia vai falar, tá bom? Tem outros fatores? Podem ter outros fatores também que a doutora Cleia vai estar abordando com vocês. Mas da minha parte era isso que eu queria contar, então, tá? Então, assim, a gente vê o AVC, felizmente não é frequente, mas ele é tratável, e se não chegar na hora certa, a pessoa pode evoluir com morte e vai ficar com déficit que muitas vezes não retorna, tá? Então, agora eu vou passar a palavra, né, para a doutora Cleia, que é a cardiologista, e ela vai estar falando, então, um pouco também dessa parte do coração e vai falar para a gente explicar o outro grande problema, o grande medo dos esportes, que é a morte súbita, tá bom? Então, vou pedir para a Cleia abrir o microfone. Boa noite a todos.
Eu queria agradecer o convite e a confiança da Clarissa e da Daniela para poder participar dessa reunião e trazer informação para um público que a gente considera muito, né, o pessoal que faz esporte, que busca saúde, e a nossa informação é muito importante para que isso se mantenha. Então, eu vou dar uma ideia rápida sobre o tema, porque é um tema muito amplo, que preocupa a gente, que é a morte súbita no esporte. A morte súbita é toda aquela morte que acontece durante o exercício ou até 24 horas após o exercício, que a gente correlaciona com o esforço físico, né? E, apesar de ser uma coisa muito rara, aqui a gente pode ver embaixo a incidência média que a gente tem de literatura, que é em torno de 1 para 50 mil atletas por ano. Quando acontece é trágico, como a gente lembra desse atleta aqui do futebol de Camarões, se eu não me engano. Né? Pode passar, Clarissa? A primeira mensagem que eu quero deixar é que o exercício não mata, tá, gente? O exercício é saúde, e se feito de maneira correta, ele não é para dar problemas para a pessoa. O exercício é bom para a saúde, mas ele pode ser o gatilho em situações em que o organismo não esteja pronto para fazer aquele esforço, porque ele vai demandar um coração bom, uma bomba cardíaca funcionando para que seu organismo faça esse esforço. Então, quando que acontece isso? Quando nós temos doenças pré-existentes que não são diagnosticadas, a maioria das vezes a pessoa não sabe que tem uma doença no coração ou eventualmente de coagulação. Quando você faz o exercício e tem uma predisposição e descuida com alimentação, hidratação, e quando acontece o uso de substâncias que podem interferir no funcionamento da circulação e do coração. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas para vocês, só para vocês terem uma ideia do universo que representa tudo isso e poderem ter um entendimento do que é a morte súbita. Pode passar? Bom, aqui rapidamente, quais são as doenças? A morte súbita ela pode acontecer, por exemplo, pelo AVC, como a Clarissa falou, mas existem algumas doenças cardíacas que podem levar à morte súbita cardíaca. E aí nós temos dois tipos de doença, aquelas que são as congênitas, ou seja, são herdadas, genéticas, e aquelas que são adquiridas. Das congênitas, nós temos doenças que são da parte anatômica, da estrutura do coração, ou seja, a pessoa nasceu com uma tendência a ter uma alteração do coração à medida que se desenvolve durante a vida, ou ela pode ter uma alteração da parte elétrica do coração, e isso lá nos canais de íons a nível celular no coração, ou durante a vida ela pode adquirir, ela era saudável, e aí pode acontecer, por exemplo, um entupimento da circulação das coronárias, que é o que a gente chama de infarto, mas essa causa é mais frequente nos indivíduos acima de 35 anos, e pode acontecer também a inflamação do músculo cardíaco, que a gente chama miocardite, e eu vou falar um pouquinho também disso para vocês. Além disso, as arritmias, que a Clarissa comentou, que podem ser arritmias quando o coração sai do ritmo por problemas que a pessoa já tinha, ou também adquiridas secundárias a outras causas. Pode passar. Aqui, rapidinho, isso é a doença que mais mata atleta jovem no mundo ainda. É uma doença hereditária, que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica, e ela é rara, mas nem tanto. Ela acontece em 1 para 500 pessoas na população geral, é uma doença genética. E o que acontece? Por que dá problema? O coração começa a crescer de uma maneira desordenada, tá? O músculo cardíaco cresce para dentro, vamos dizer assim, do coração, e isso vai gerar cicatrizes e vai causar arritmias que podem levar à morte. Lembrar que isso é diferente do aumento que acontece no coração por conta do treinamento, que é normal. Tá? Então, o treinamento físico aumenta o coração de uma forma normal e não dá problemas. Isso aqui é para quem tem problema. O próximo. Aqui, só para vocês terem uma ideia de duas doenças também que podem acontecer. Também à esquerda, que a displasia arritmogênica ventricular, que é uma doença genética, também mais rara do que a outra, que dilata o coração e vai deformando a parede dele e pode levar a arritmias. E do lado direito, quando você acontece uma malformação do vaso do coração, da coronária, que é quem leva sangue para o músculo do coração, às vezes ela nasce meio torta, vamos dizer assim, e aí ela fica espremida na hora que vai fazer exercício e falta sangue para o coração. Próximo.
E aqui a causa mais grave, mais comum, vamos dizer assim, de morte súbita, acima dos 35 anos, a mais comum, que é um infarto, quando você tem aterosclerose, ou seja, entupimento da circulação do coração. Então, ali onde vocês vão ver a setinha, é parecido com o que a Clarissa mostrou antes, só que ao invés de ser na artéria do cérebro, aí é no coração. Então, onde está mais estreito, né, onde não está preto, é o entupimento. Isso acontece geralmente indivíduos que têm fator de risco, já indivíduos mais velhos, que podem ter hipertensão, diabetes, colesterol, serem tabagistas e principalmente nos sedentários e mais velhos. Tá? Então, essa é uma causa importante de parada cardíaca, que é ocasionada também por arritmia e falta de sangue no coração. Tá? Mas em jovens, que é o nosso objetivo aqui, não é comum. Então, quando a gente vê falar parada cardíaca em jovem, provavelmente foi uma doença como aquelas que eu citei antes, tá? Que não são tão comuns, mas acontecem. Pode passar de novo? Pode passar, isso. E essa é uma outra doença que também é muito preocupante, que é adquirida, que é a miocardite. A miocardite é uma inflamação do músculo do coração, e hoje ela é tida como causa de até 20% das mortes em atletas jovens. É uma doença subdiagnosticada, porque é uma inflamação que acontece no músculo do coração, comumente depois de uma infecção. A causa mais comum é o vírus, e isso pode ser o influenza, pode ser Coxsackie, vírus do dia a dia que a gente tem, às vezes uma gripe normal, e ela acaba evoluindo com inflamação do coração, e depois disso deixa uma cicatriz, uma sequela que vai dar arritmia, e essa arritmia pode levar à parada cardíaca. Passa desapercebido, às vezes, como uma gripe, a pessoa não valoriza, e acaba acontecendo isso. Grande preocupação no momento, o SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, pode ocasionar isso, por isso nosso alerta para os atletas que tiverem Covid, fazer uma avaliação cardiológica depois, mas nós vamos falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Pode passar? Qualquer uma dessas doenças, infelizmente, aquelas que são congênitas, às vezes não dão aviso, mas quando dá, os sintomas são muito semelhantes, que é uma dor no peito, falta de ar desproporcional ao exercício que você está fazendo, taquicardia, ou seja, o coração acelerar também fora daquilo que você está acostumado, tontura e desmaio. Qualquer sintoma desses durante o esforço é sinal de alerta e precisa de atenção. Então, o que fazer se der alguma coisa nesse aspecto que você nunca teve e apareceu? Interromper o exercício imediatamente e, se ainda assim persistir, procurar um atendimento médico também naquele momento. Se passar e retornar, aí nós vamos depois para a avaliação que não é de urgência, mas que precisa ser feita. Pode passar? No caso de passar mal e a pessoa desmaiar e ficar inconsciente, o que nós temos que ter em mente é que todo atleta que cai inconsciente durante a prática de exercícios e que você identifica que está com dificuldade para respirar, ele tem que ser interpretado como uma parada cardíaca. A gente vê frequentemente em campos de futebol, às vezes em corrida, a pessoa cai e todo mundo fica olhando, chama o massagista, chacoalha e não toma a medida que é a mais adequada, que é considerar como uma parada. Se isso acontecer, chama ajuda, começa a massagem cardíaca e procura um desfibrilador automático, que é essa fotinho que eu botei aqui no canto, que acho que a maioria de vocês deve ter visto, em academias, geralmente é obrigatório ter, e ele normalmente faz o serviço dele sozinho, é só abrir que a voz vai mandar você fazer o que tem que ser feito, e salva vidas, porque a maioria das arritmias, das paradas cardíacas, acontecem em arritmias que são revertidas com ele. Então, lembrem disso se encontrarem uma pessoa parada na sua frente. Próximo. E como é que a gente previne tudo isso? Acho que tem alguém com o microfone aberto. A prevenção é feita com o que a gente chama de avaliação pré-participação esportiva. O que é avaliação pré-participação esportiva? É aquilo que a gente recomenda sempre fazer antes de praticar esporte, principalmente de alta intensidade. Uma consulta com um especialista. De preferência, um cardiologista ou um médico do esporte, que é o cara que vai saber interpretar o que está acontecendo com você da melhor maneira. Porque a gente recomenda que seja feito um eletrocardiograma de repouso, onde a maioria dessas doenças, desses problemas que eu citei, podem ser identificados já de imediato.
e a partir daí o médico vai saber orientar a necessidade da realização de outros exames, como, por exemplo, um teste de esforço, se existe restrição para algum exercício, o que tipo de exercício você pode fazer com segurança, e se precisa fazer algum tipo de tratamento. Então, essa avaliação ela é muito importante, ela é simples, né, isso é feito com uma consulta, mas ela precisa ser feita com alguém que é especialista em esporte, porque a interpretação errada de um eletrocardiograma pode também trazer problemas, e o atleta tem um eletro e uma adaptação diferente da pessoa que não faz. Próximo. Próximo, isso. E aí, assim, só para lembrar, terminando essa minha parte, o exercício intenso, então, a gente sabe que vai dar uma sobrecarga grande no coração, no sistema todo circulatório e músculo-esquelético, isso vai depender e vai sofrer influências do meio ambiente, né, então o calor interfere na prática do exercício, perda de fluidos vai acontecer, e quem está predisposto vai ter problemas, e o uso de substâncias ergogênicas, substâncias exógenas, drogas, que também vão interferir nesse funcionamento. Benefício aí, para você ter menos problemas, é a aclimatação adequada, o treinamento, reposição de fluidos e de energia adequados e orientação profissional adequada em todos os sentidos. Uma palavrinha rápida sobre essas substâncias que podem trazer todo tipo de problemas, para vocês terem conhecimento. Anabolizantes, aumento da coagulação, do colesterol, aumento da inflamação do coração e dos vasos, ele aumenta o risco de infarto e de AVC, pode dilatar o seu coração e trazer arritmias. A Apple aumenta a coagulação e aumenta o risco de trombose, infarto e AVC. O uso de estimulantes pré-treino com cafeína e outros aumenta o risco de arritmias, porque aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso é muito individual, mas a gente não sabe quem vai responder errado. Então, também pode ter risco de infarto associado. E, obviamente, drogas ilícitas, como a cocaína, também aumentam a pressão e aumentam o risco de arritmias e de infarto. Então, essa parte é muito importante, a gente entender que uma orientação adequada para tudo faz diferença na prevenção de problemas, e aí eu acho, não sei se esse é o último slide, mas aí a Dani vai falar a respeito dessa parte para vocês. Vou pedir para a Dani, né, então a gente quer ser a terceira parte, mas não menos importante, porque tanto para o coração quanto para o cérebro, né, tudo depende de um bom suporte nutricional. Então, se a gente quer cuidar do cérebro e do coração, depende do que a gente ingere, tá? E tanto o cérebro, depois de tudo que a Cléa falou e da parte do AVC, tanto o cérebro quanto o coração, eles são extremamente vulneráveis ao desbalanço dos carboidratos e dos eletrólitos, principalmente quando a gente está sob estresse de fazer as provas, né? Corrida ou triatlon. Então, é extremamente importante, e a Dani vai dar várias dicas muito importantes também para a gente completar essa nossa fala de hoje à noite. Então, Daniela Magro, pedi para passar a palavra para você. Boa noite a todos, eu agradeço o convite da Clarissa e a parceria da Cléia e da Clarissa para estar fazendo essa live, que eu considero muito importante, e uma informação de saúde pública, né, nessa questão do AVC, nessa questão da morte súbita. E eu venho falar um pouco, uma mensagem bem rápida sobre a suplementação e a nutrição no esporte, que é muito importante. Muitos atletas, eles negligenciam essa parte, né? Então, hoje a nutrição é um pouco negligenciada. Todas as informações que eu vou passar para vocês é do Comitê Olímpico Internacional, né? Então, tudo baseado em evidências. Então, quando eu penso na suplementação de um atleta, né, de uma pessoa que treina pelo menos 1 hora por dia, mais que 5 vezes por semana, o quanto que esse indivíduo deve ingerir de carboidrato? Então, essa ingestão, ela é individualizada, mas segundo o Comitê Olímpico Internacional, ela pode variar de 5 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso dia. Então, se eu considerar um indivíduo de 60 quilos, considerando 7 gramas de carboidrato, ele vai precisar aí, ao longo do dia, distribuir 420 gramas de carboidrato. Bom, e se eu vou fazer uma prova de longa duração, por volta de 2, 3 horas de prova,
o quanto que eu tenho que ingerir, como que eu faço o cálculo desse carboidrato? Então, pensando também nesse indivíduo de 60 quilos, ele deve ingerir uma média de 3 gramas de carboidrato por quilo de peso, de 1h30 a 2 horas antes dessa prova. Então, por volta aí de 180 gramas de carboidrato. E se eu for fazer uma prova de longa duração, uma ultramaratona, o quanto que eu devo ingerir de carboidrato por hora? Por volta de 90 gramas por hora. É muito difícil, eu trabalho com atleta, e é muito difícil um atleta conseguir ingerir por volta de 90 gramas de carboidrato por hora. Isso é bem individualizado, mas por volta de 60 gramas de carboidrato por um ciclista, por um atleta de Ironman, é indicado por hora 60 gramas de carboidrato. Pode passar o próximo, Clá? Pensando na questão das proteínas, sempre pós-treino, o que é recomendado para a síntese de proteína, ou seja, para esse indivíduo não perder massa muscular, é por volta de 20 gramas de proteína, sempre associado ao carboidrato. Se vai usar uma proteína sintética, uma proteína com baixo teor de gordura, não importa, é aquilo que o atleta se adapta mais, mas o importante é fazer essa reposição de proteína até 30 minutos após o treino. Pode passar o próximo, Clá? Em relação à hidratação, como a doutora Clarissa e a doutora Clélia falaram, a questão da hidratação é muito importante para um atleta que vai fazer um treino ou uma prova de longa duração, e ele precisa saber qual é o desgaste dele em relação à desidratação para aquele tipo de prova e para aquele clima em que ele vai fazer a prova ou que ele vai fazer o treino. Então, os atletas eles podem perder de 300 até 2,4 litros, de 300 ml até 2,4 litros por hora. Mas ele não perde só água, ele perde água, sódio, potássio, cálcio e magnésio. E a perda desses minerais pode levar à lesão cerebral e à desidratação e tudo que já foi dito anteriormente. Então, o objetivo da hidratação é minimizar a hidratação. Como também se hidratar de uma forma muito rápida, com grande volume de água, pode também levar à hiponatremia. O que é essa hiponatremia? É uma diluição nas concentrações de sódio no sangue, que também é prejudicial para o atleta. Então, quando eu penso na hidratação de um atleta, isso tem que ser individualizado. Eu posso perder só 300 ml numa corrida, enquanto uma outra pessoa pode perder por volta de 1 litro. Então, ele precisa monitorar essa questão da hidratação e a questão da temperatura também. Em temperaturas mais quentes, como no Brasil, a desidratação é muito maior. Sempre começar o exercício hidratado. E também consumir bebidas que contenham eletrólitos durante os exercícios. Pode passar o próximo? A mesma coisa acontece para o inverno. Muitas pessoas fazem maratonas ou ultramaratonas em lugares muito frios e eles pensam que a hidratação não é tão importante. Então, o objetivo da hidratação do inverno também é manter a hidratação. Então, a gente tem vários fatores que podem levar também à hipoidratação no inverno, que é a diurese induzida pelo frio. Então, a gente tem uma sensação maior de xixi, né? A sensação de sede fica prejudicada pelo tempo estar mais frio. O acesso limitado a fluidos e também essa questão da temperatura. A perda do suor pelo overdressing, né? Pelas roupas, em que muitas pessoas fazem os exercícios com muita roupa, e isso pode também levar a uma perda maior aí de líquidos. Pode passar o próximo? Então, como uma receitinha de bolo, né, que dá para todo mundo fazer. Lógico, né, que é sempre indicado conversar com o seu nutricionista e fazer aquilo que seja o ideal para você. Mas, de uma maneira geral, e do que é preconizado, então, pré-exercício, considerar sempre de 5 a 10 ml por quilo de peso dia. Então, pensando no indivíduo de 60 quilos, por hora ele vai precisar de 350 a 600 ml, para mais de 1 hora de exercício.
Se esse indivíduo vai fazer por volta de 2 a 4 horas de exercício, então a gente precisa considerar aí uma concentração um pouco maior de alimentos ricos em sódio, para reter um pouco mais desse líquido, que vai ser perdido durante o exercício. Então, é importante, geralmente os atletas de Ironman, eles fazem treinos muito longos, então treinos de 2 horas para eles a fichinha. Então, os treinos acabam sendo no final de semana de 4 a 6 horas. Então, é sempre importante começar esse treino pré-hidratado. Durante o exercício, pensando sempre em 1 hora de exercício, pode acontecer a fadiga. Então, o ideal é, a cada hora, ingerir por volta de 400 a 800 ml de líquido, e associar a esse líquido alguns repositores que contenham sódio, potássio, então, minerais aí para ajudar a evitar a desidratação. E após os exercícios, é muito interessante, o indivíduo tem que, por exemplo, ele foi pedalar 4 horas, então ele pesa antes do pedal, ele vai calcular aquilo que ele ingeriu durante essas 4 horas do pedal, ele acaba o pedal, ele pesa o quanto ele perdeu, em cima daquilo que ele perdeu, ele tem que repor entre 125% a 150% daquele déficit até 8 horas por sessão. Mas se ele for lá e chegar e tomar uma bebida alcoólica, ou tomar muitas bebidas que são ricas em cafeína, eles podem acelerar mais essa desidratação, porque essas bebidas são mais diuréticas. Então, isso tem que ser levado em consideração, e se ele perdeu, por exemplo, por volta de 2 quilos, ele vai ter que repor aí 3 litros de água, ou 3 litros de líquidos, né, até 8 horas após o exercício. E para finalizar, esse esquema é muito interessante, porque é pela coloração da urina. Então, a base, né, essa cor mais escura, cor de chocolate, é quando a gente está bem desidratado e a nossa urina está muito escura. E o que seria o ideal? A nossa urina ficar com a cor da boca ali da garrafa, que é um amarelo bem clarinho, quase que transparente. Isso indica que o indivíduo está hidratado e não desidratado. Então, assim, como mensagem para levar para casa, um atleta que treina mais de 1 hora, 5 vezes na semana, de calorias, ele tem que ingerir por volta de 5 a 8 calorias por quilo de peso dia, cada um tem o seu peso, de carboidratos de 5 a 8 gramas por quilo de peso dia, de proteína de 1,2 a 2 gramas, gordura idem à população normal, sempre pensando nas gorduras boas, evitando ao máximo as gorduras saturadas. A hidratação, ela deve acontecer antes, durante e após os exercícios. Todos os atletas que têm certas alterações, eles têm alterações durante o treino, durante as provas, em função, muitas vezes, da desidratação e da falta de reposição de suplementos durante os treinos e durante as provas. A taxa de suor que tem que ser individualizada e a coloração da urina. Eu agradeço aí pela atenção de vocês. Tá fechado, Clá. Tá fechado o microfone. Tá. Então, esse é o resumo do dia para todo mundo. Queria agradecer a Cleia e a Dani, que se juntaram nessa minha empreitada aqui. Então, como a Cleia disse, né, acho que vale a pena muito a gente fazer essa avaliação cardiológica para prevenção de morte súbita, de AVC e dessas arritmias. A avaliação nutricional e o suporte nutricional também é muito importante, como a Daniela explicou, né, principalmente para quem começa a entrar em atletas já de alto nível, né, é extremamente importante balancear e compensar tudo, né, o risco de ficar fazendo dieta low carb em algumas situações que não são adequadas, isso vai dar uma hipoglicemia, a paciente pode ter uma convulsão, cair, bater a cabeça, fazer um sangramento, isso não é incomum também, é muito desagradável, muito chato, isso pode ser evitável, né? Então, tudo aquilo que a Dani falou lá de alterar sódio, potássio, parece bobo, mas não é. Isso dá arritmia e isso pode dar convulsão também, tá? E às vezes acaba causando um acidente, você está pedalando a alta velocidade,
dá um desequilíbrio desse, a cabeça para de funcionar, você cai e tem um traumatismo craniano, além de tudo, tá? Isso eu já vi também acontecer e é extremamente triste. Então, lembrar dos sinais que eu falei, né, do AVC, e quando isso acontecer, o mais importante é que procure ajuda imediatamente, tá? O tempo é essencial para a gente poder salvar os nossos neurônios, e não dá para ficar esperando, será que vai melhorar? Não, na dúvida, né? Desmaiou, não está voltando, é primeiro aquilo que a Cléia falou, se está parado, não está respondendo, aquilo tem que ser considerado como uma parada cardíaca. E se está estranho, não está falando direito, uma parte do corpo não está mexendo, está confuso, teve uma convulsão, tem que correr para o pronto-socorro, porque tem que fazer o diagnóstico imediato e são horas que a gente tem, são uma janela muito curta para poder instituir o tratamento, para poder salvar o cérebro e não ficar com sequela, tá? Então, a lição da gente é essa, de procurar o atendimento o mais rápido possível. Eu deixo aqui, tem uns contatos da doutora Cléia e da doutora Daniela, e eu espero que vocês nunca precisem da minha ajuda, né? Por isso que eu estou fazendo isso, que eu não quero ver ninguém aqui no Unicamp, aqui, por favor, tá? Mas se acontecer, pode vir, tá? Eu acho que é importante, a lição é essa do dia. Se acontecer, tem que vir correndo, tá? Não pode esperar e achar que vai melhorar, porque é um erro, esse é o erro. Tá? Esse é o grande erro, é não sair correndo. Então, se não der para chamar o SAMU e a pessoa, né, não foi um acidente de trauma, tá? A pessoa está lá, você está conversando, não está bem, põe no carro e traz, tá? A outra coisa, eu não sei como que é a recomendação para fazer treinos, a outra coisa que eu acho que é, tipo, vai fazer treino muito longo, não sai sozinho, né? Porque se você estiver muito longe, estiver sozinho, como que vai pedir ajuda, né? Então, eu acho que tudo programar, né? Se tiver os colegas que treinam junto, para quando tiver que fazer treino muito prolongado, um cuida do outro, né? E aí a chance de se acontecer alguma coisa, dá para alguém chamar socorro, tá? Então, acho que era isso.